A Bíblia nos conta a história de Nicodemos ali em João, no capítulo 3, onde Nicodemos foi ter com Jesus, foi ter a sua conversa com Jesus ali à noite. E você? Que horas você conversa com o Senhor? Que horas que você está conversando com o Senhor? Expondo as suas dúvidas, expondo os seus problemas, expondo os seus limites, expondo o seu cansaço, porque nós precisamos de alguém que possa nos atender, nos socorrer espiritualmente, emocionalmente, né? Nós precisamos de um amparo. A criatura, ela geme necessitada de um amparo. Muitos procuram um amparo da política, da polícia, da defesa civil, disso, daquilo. Tudo tem o seu devido valor, mas toda honra, toda glória, todo louvor, toda glória, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus, pertence ao Senhor. E Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Muitos pregam essa mensagem, mas é interessante lembrar isso. Ele poderia ter ido de dia, mas ele era uma pessoa muito renomada, muito requisitada, muito importante ali dentro do meio judaico. Ele era um príncipe ali, ele era um governante ali, né, alguém ali infiltrado ali da política ali. Então, Jesus já não era assim tão bem visto por pregar a verdade, né, desmascarar ali a falsa religião da época ali, né, as heresias do judaísmo, dos falsos profetas, dos escribas, dos fariseus. Então, Nicodemos foi secretamente conversa com o Senhor ali. E é interessante que a palavra de Deus nos diz, quando você for orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora teu Pai em secreto. E o teu Pai que ouve todas as coisas e ouve até o secreto, ele te recompensará. Louvado seja Deus. Então, Nicodemos foi ali conversando com Jesus e ele reconheceu ali, só tem uma coisa, Senhor, eu gostaria de dizer, que Deus está contigo. As coisas que você faz, só pode fazer se Deus estiver com você. Então, conversa vai, conversa vem, e Jesus tocou no assunto do novo nascimento, né? Jesus chegou a um ponto dessa conversa, vai ler isso em João 3, que Jesus diz assim: o homem tem que nascer de novo, Nicodemos. O homem, ele precisa nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. Nicodemos, apesar de ser rico, apesar de ter uma grande influência, apesar de ser uma pessoa bem conhecida ali, né, pelos judeus, ele não teve conhecimento disso. Para ele, nascer de novo significaria voltar a entrar no ventre da sua mãe. Então ele pergunta: então eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo para nascer de novo? Como é que é isso? E Jesus diz: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Jesus explica sobre um novo nascimento. E quando nós pegamos as Escrituras, lá em Gênesis, é interessante que quando o homem foi criado, Adão e Eva, o propósito ali da criação era que o homem viesse a fazer a vontade de Deus, em tudo dar glória a Deus. Mas o homem caiu, o homem desobedeceu, pecou, né? Não ouviu, não transgrediu ali o que Deus tinha dito ali no jardim do Éden, e o homem agora é expulso daquele jardim. Então vem a segunda aliança, vem Jesus Cristo. E agora
Quando Jesus disse para Nicodemos nascer da água e do Espírito, significa a água é o batismo, é a imersão nas águas, é o batismo para arrependimento. E ser batizado em Espírito, andar em Espírito. Né? Nós não conseguimos, nós não vamos conseguir andar em Espírito sem o Espírito que procede de Deus. O Espírito de Deus só vai poder reinar na nossa carne, nosso ego, no nosso eu, quando nós nos desprendermos do orgulho, da soberba e dizermos que nada somos, que nada temos para oferecer a Ele. Eu acredito que Nicodemos, nessa conversa que ele teve com Jesus ali em João, Evangelho de João, no capítulo 3, ele tomou uma grande aula ali de humildade. Louvado seja Deus, pois Jesus desceu do céu, estava sentado à destra de Deus ali, veio aqui humildemente, como servo, humilhou-se a si mesmo, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele veio aqui e morreu em morte de cruz. Louvado seja Deus. E hoje ele pode muito bem atender aquele que o busca de todo o coração. Então, existe um versículo muito forte que, em meio a essa conversa de Jesus com Nicodemos, o relato muito maravilhoso. Jesus disse para Nicodemos: Deus amou tanto este mundo que deu seu Filho unigênito, ou seja, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Você pergunta, mas o que é vida eterna? E também em João, capítulo 17, se não estiver enganado, verso 3, diz assim: a vida eterna é isto, 2 pontos, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é vida eterna. Vida eterna não é você crer em Maria, em Judas, em João, adorar, fazer imagem para Maria, para João, Padre Cícero, para isso, para aquilo. Não. Na vida eterna vai entrar os que tiver coração para Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, porque é o sangue de Jesus quem vai purificar. E que nós venhamos a ter intimidade para buscar a Deus. Então é isso, meu irmão. Deus te abençoe. Você que ouviu essa mensagem, que gostou, dê o like, faça a sua inscrição, né, para que também o YouTube possa pegar esse vídeo e espalhar para outras pessoas também poderem estar ouvindo. É isso aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.